Excelente, abençoado dia. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo, livros de Salmos. Então pegue aí sua Bíblia. Livro de Salmos, hoje a gente vai meditar dos capítulos 75 ao 78. Consagrar esse momento. Hoje iniciamos um pouquinho mais tarde, né? A gente estava ali na mentoria de imagem e estilo com Regina, de grande valor, de muito aprendizado. Vou convidar aqui a Suelen, a gente compartilhar esse estudo, receber essa porção abundante, né, preciosa desse dia. Oi, Su! Tudo bem? Tudo bem, vim aqui para a área fora, o baby já acordou, já tá aqui o movimento, barulho de tudo, mas a gente segue para cumprir o ID. Vamos sagrar aqui esse momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Paizinho amado, pela dádiva de vida, pela saúde, por cada momento, pela vida de cada um de nós. Que o Senhor se faça presente nesse momento e que possamos receber, Senhor, o maná, que possamos tomar posse dessa porção abundante e colocar em prática em nossas vidas, hoje e para todo sempre. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 75, ele nos fala, né, um salmo de Asaf, ministro de louvor do rei Davi, Salomão. E ele nos diz: graças te damos, ó Deus, graças te damos e invocamos o teu nome. Posto que terei tempo, eu julgarei retamente. Né? Contamos todas as tuas proezas, posto que terei tempo. Então é um salmo que ele nos fala, né, que Deus é o justo e soberano juiz. E ele nos dá uma advertência, né? Ele diz assim: não levantareis o vosso chifre, aqui ele fala, como fala aí na tua versão, ele fala assim, o vosso chifre ao alto, nem falareis com a cerviz erguida. Na Bíblia, né, na tipologia bíblica, o chifre significa a altivez, o conhecimento por mim próprio, a sabedoria própria, né? Então, não levantar ao alto, ao seu próprio entendimento. Imagina que aqui ele dá uma advertência, porque a gente sabe que tem pessoas que, quando chega a um certo nível, um patamar, diz, eu consegui, eu fiz isso, eu sou bonzão, né? E não enaltece a Deus quem o concedeu saúde, para assim alcançar. Então aqui ele dá uma advertência, não faça isso. E ele segue e diz, porque o engrandecimento não surge do ocidente, nem do deserto montanhoso, porque Deus é o juiz. A este humilha e a outro enaltece. Então é Deus que humilha e Deus que engrandece. Então ele nos dá essa advertência. Sim, no meu está escrito aqui, advertir aos orgulhosos, para de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os punhos para o céu em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, do leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga, ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Então, quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem naturalmente, né? A gente não tem que se perturbar, nem ficar desapontada com as coisas que acontecem, né? Não querer fazer as coisas do nosso jeito, não se orgulhar quando as coisas, né, acontecem de alguma maneira. A gente tem que seguir as promessas dele para nossa vida de acordo com a vontade dele, né? Que é a melhor maneira de acontecer tudo na nossa vida, né? Sim, e Deus, ele estabelece o princípio, né? Ele diz aos discípulos, aquele que deseja ser maior no reino, que seja o menor, quer dizer, que sirva. Então, essa questão do se enaltecer é uma advertência preciosa e a gente deve sim seguir o princípio, né? De servir, é algo que satisfaz e que nos faz, sim, né? Ser grande, né? Quando a gente está servindo ao outro, ajudando o outro no crescimento, no processo de desenvolvimento, né? Igualmente a gente estava agora e ouviu muitos testemunhos, né? O quanto o servir, né? O trabalho da Regina, o trabalho que a gente dispõe aqui, realmente o seu na área de finanças, quando a gente ouve, né? Nossa, realmente a minha vida se transformou após ouvir e tomar posse desses conhecimentos. E assim é Deus conosco, né?
É isso mesmo. O Salmo 76, também de Asaf, ele nos remete, né, ao majestoso Deus de Jacó, porque Deus como diz, Deus do exército, Deus de Abraão, né? Deus de Abraão, Deus de providência, o Deus de Jacó. Então, como a gente conhece, né? O Rafá, Jirê, Jeová. Então, tem essas múltiplas formas e cada forma a gente sabe, né, tem um nome. Então, quando ele se refere ao Deus de Jacó, ele está falando de uma determinada circunstância. E ele fala aqui, conhecido em Judá é Deus, seu nome é grande em Israel. E, então, ele vai e nos coloca, né, foram no versículo 6, ele fala que Deus, ele vai dando as advertências, colocando tudo, né? Eita, olha só, tá aqui numa zorra, a gente fica meio que como desconcentra. E aí ele fala da ira, né? Quando o Senhor, ele desperta aquela sua ira, e ele diz lá no versículo 7, quem poderá permanecer diante de ti com esta ira? Então a gente sabe, né, que Deus ele é soberano, supremo em poder, e ele fala que temível, né? Lá no versículo 11 diz assim: fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri. Todos os que estão ao seu redor trazei ofertas ao que é temível. Então, por isso que gera muita crença, né? Pessoas que dizem assim, eu tenho medo de me aproximar de Deus porque eu fui apresentada a um Deus que castiga, que repreende. Porque Deus é amor, só que ele também é o justo juiz, né? Então, muitas das vezes vai apresentado esse lado, porque sim, tem consequência, né? Toda ação da gente tem uma consequência. E no versículo 6 ele fala assim, que foram incapazes de usar suas mãos por causa de tua repreensão. Deus de Jacó, os cavaleiros caíram em sono profundo. E tu, temível és. Então, assim, a gente sabe que ele se irou com o povo no êxodo, né, na saída ali no deserto, por conta de idolatria, da dura cerviz, de não seguir aquelas ordenanças, né? Então, o Senhor, sim, ele se irou contra o próprio faraó. O faraó viu a ira do Senhor poderosamente, né? As pragas ali, enfim. E ele vai falar no versículo, no Salmo 77, a respeito de, ele vai recordar todos esses feitos, né? Que sim, o Senhor também pode despertar, né? Tudo é no controle dele, ele exalta, ele humilha, ele é soberano, ele se ira, ele pune, ele é o justo juiz. Muitas vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito no nosso tempo, né? E a gente vê que não é assim, tudo tem o tempo de Deus, que as coisas acontecem no tempo dele, né? E a gente tem que se submeter a esse tempo, esperar acontecer o momento certo das coisas, né? E aí nesse Salmo 77, a gente vê que o salmista, né, que está fazendo, ele diz que não aguentava mais esperar por Deus, né? Só que ele não quer se render à incredulidade dele, né? E a vontade dele é lutar contra esse sentimento que ele está tendo. Então, aqui no Salmo, no versículo 11 e 12, ele diz assim: depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Então, a gente precisa sempre estar recordando das coisas boas que Deus faz para a gente, né? Porque muitas vezes a gente tem dentro da gente essa coisa de esquecer rápido as coisas que acontecem e de não ter a fé que a gente precisa ter o tempo todo, né? De muitas vezes ser incrédulos com algumas coisas que acontecem, né? A gente tem a tendência mais a ficar com esses pensamentos na cabeça, né? Mas a gente não pode se entregar. E que nem ele está falando aqui, a gente precisa ter confiança e não se render a esses sentimentos ou a esses pensamentos que vêm na nossa cabeça, né? Então, o tempo todo, como ele diz aqui, a gente precisa recordar das maravilhas que Deus faz na nossa vida, que fez na nossa vida, né? Se de repente a gente estiver passando por um momento difícil, lembrar de tudo isso e saber o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele quer o nosso bem e que muitas coisas acontecem para o nosso crescimento. Então, a gente precisa ter sempre isso no nosso coração.
Muitas vezes, como a gente já disse aqui em outras lives, né, que Deus, as pessoas dizem como Deus sendo um Deus que castiga, um Deus que, né, que é ruim, não que ruim, mas assim, que julga muito tudo que a gente faz, né? E não é bem assim, né? A gente precisa entender sobre um outro olhar, um outro ponto de vista, né? Porque a gente precisa ver quais são as crenças que a gente tem dentro da gente, porque muitas vezes a gente traz essas crenças na nossa vida e isso faz com que a gente enxergue as coisas de uma determinada maneira. E a gente precisa se questionar se isso é realmente correto, se isso realmente deve fazer parte da nossa vida, senão a gente deve ressignificar tudo isso e enxergar Deus como um Deus perfeito, um Deus que quer a gente, o melhor para a nossa vida, que quer que as melhores coisas aconteçam, mas para a gente poder dar valor para as coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa entender e saber que precisa existir momentos de dualidade. Né? Eu só vou dar valor para o positivo se eu passar pelo momento negativo. Se tudo na nossa vida fosse mil maravilhas, a gente não conseguiria aprender, a gente não conseguiria entender essa diferença das coisas boas e das ruins. Então, a gente precisa desses momentos assim de altos e baixos para que a gente possa realmente dar valor, para que a gente possa realmente entender as coisas boas que acontecem, né? Para a gente valorizar cada momento e para a gente aprender com os momentos que servem de lição, né? Sem dúvida. Mamãe, isso aqui pra mim é... Tá, só um momento. E Asaf, ele nos coloca aqui realmente essas duas perspectivas, é exatamente o que você falou, qual é a visão? E a gente vê aqui que nos versículos 5 a 8, ele fala exatamente dessa perspectiva de rejeição, né, de como ele diz que recordando-se nos antigos, e ele encerra aqui, no versículo 8, ele diz, acaso cessou seu favor para sempre? Acabou sua palavra por gerações? Ou Deus esqueceu de ter misericórdia? Reteve sua misericórdia por causa do seu furor? Ou seja, ele faz várias perguntas, vários questionamentos, ele vê nessa perspectiva de dúvida, né? Quantos de nós muitas vezes nos colocamos diante de um problema, a gente olha nessa perspectiva própria e se pergunta onde está, porque estou nessa situação, Deus enfureceu, ele agora me abandonou, onde está a sua promessa? Porque Deus, ele promete e ele cumpre, né? Só que ele determinou princípios, e a gente está seguindo os princípios, né? Igualmente, orar, a gente meditou muito ontem, né? Não adianta eu estar orando por um emprego se eu não me manifestar em ação, preparar o currículo, levantar, colocar, me capacitar, fazer um curso, né? Então, é preciso um posicionamento para treinamento. Imagina, né? Cada mentoria que a gente tem eleva, a gente passa a ter uma nova perspectiva, né? Nossa, eu não fazia isso realmente. Por isso o conhecimento é libertador, né? Ele nos dá essa perspectiva, esse olhar nessa perspectiva. Realmente eu fazia errado. E quando eu não tenho conhecimento, como que eu vou ter essa, né, conexão? Então precisa estabelecer o princípio. Então ele vê nessa perspectiva. Muitas vezes essa questão do tempo, para a gente, o nosso tempo é muito diferente. Né? O Cronos e o Kairos é totalmente uma coisa diferente da outra. Ainda mais hoje que tudo é muito rápido, né? Assim, tá tudo acontecendo de forma muito rápida e a gente quer que as coisas aconteçam na mesma velocidade que o mundo está acontecendo, né? A internet veio para acelerar todo esse processo. A comunicação está muito rápida, está tudo muito rápido e a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida nessa mesma velocidade que as coisas vão acontecendo. Só que não é assim que acontece, né? O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. E a gente, depois que passa por todo o processo, a gente olha para trás e fala assim, realmente eu precisava desse tempo para poder. Aconteceu tudo na melhor hora que podia ter acontecido, né? Mas enquanto a gente não quer passar pelo processo, né? A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, agora, né? E depois a gente vê quanto foi importante todo o processo. Foi necessário, né? O processo é necessário, apesar
da gente não gostar, da gente não querer estar passando por ele, de não aproveitar, porque muitas vezes a gente se torna ansioso querendo que as coisas aconteçam, né? A gente fica lá olhando com visão lá no futuro e não aproveita o processo, e a gente precisa tirar a lição de cada um dos momentos. Mesmo nos processos, a gente precisa ter uma visão de enxergar beleza naquilo também, né? Porque o processo tem a sua beleza. A gente precisa olhar, ter um olhar de aproveitar, de olhar com positividade, de aprender, né? De tirar como lição, porque tudo que a gente põe em foco expande, né? E a gente precisa pôr foco no positivo e não nas coisas, nessa ansiedade, nessa coisa de querer que aquilo passe rápido, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê que muitas coisas assim a gente não aproveitou porque a gente não estava vivendo aquele momento presente. E a gente precisa colocar inteiramente a nossa vida no momento que a gente está, né? Nem no passado, nem no futuro. E quando a gente se coloca nessa perspectiva de ansiedade, muitas das vezes a gente não faz o que tem que fazer hoje. Então é preciso fazer aquele melhor que está no nosso alcance, né? Não querer fazer tudo de uma vez porque termina que não se faz nada. Então é preciso, não vos manteis ansiosos por coisa alguma, né? A palavra já nos ensina isso, Deus já nos diz isso. E a outra perspectiva aqui, onde Asaf nos ensina, é do versículo 11 ao 14, e ele traz essa perspectiva realmente da promessa sublime de Deus, porque aqui do 5 ao 4 ele colocou a própria, né, que muitas das vezes ele nos representa, que ele está nos representando, é a dúvida do cristão, é a dúvida nossa, mas ele vem e coloca a perspectiva do Senhor. Antes, no 10, ele diz assim, então disse, enfermidade minha é esta, provém novamente da destra do Excelso. Então ele questiona, Deus não está agindo. Por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu estou com essa depressão? Por que eu estou com essa ansiedade? Ou qual seja a causa, né? Ele diz, que enfermidade é esta? Provém novamente do Senhor. Então aqui a gente sabe que é uma consequência nossa. O que a gente colhe é consequência nossa. Se eu estou com uma doença, com um pensamento de depressão, eu estou lá nessa perspectiva do passado. Se eu estou com uma crise de estresse e ansiedade, eu estou, é o meu pensamento, é eu mesmo que estou me colocando lá no futuro, com pressa. Então, a consequência, ela vai haver, não é culpa de Deus, é nossa. Oi, Felipe, bom dia. A Laís está falando bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, amado. Então, aí ele segue e diz aqui, eles vêm por si e vê aqui a perspectiva de por que me lembrei de teus prodígios passados, meditei em todas as tuas obras e refleti dos teus feitos, teu caminho, ó Deus, é santo. Não há maior como o nosso Deus, tu és o Deus que fez prodígios, mostraste teu poder entre as nações. E ele segue, né, ele encerra e diz, guiaste o teu povo como ovelha por meio de Moisés e Arão. Então ele fala, é o pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando estamos conduzidos por ele, nada nos faltará. A proteção, a provisão. Sai ali do meio, ele vai lá e resgata aquela uma, porque somos importantes. E quando a gente vê nessa perspectiva, né, da promessa sublime de Deus para nossas vidas, aí Asaf vem e acalma. Nossa, por que eu questionei? Por que eu tenho tanta dúvida? Porque aqui ele nos representa total. Nós temos esses questionamentos com Deus. E imagina que em um momento de aflição, de uma dificuldade, o que a gente mais age ali em fazer? Uma promessa a Deus, né? Quantas pessoas, um voto de negligenciar, de renunciar a alguma coisa. Então, quando a gente passa a promessa para Deus, que a gente cumpra, né? O versículo anterior, o salmo anterior, ele nos deu essa revelação. Se você prometer, cumpra. Né? Então, promessas, imagina para uma criança, se você promete algo, ela vai ficar ali lhe cobrando. Então, assim também é Deus. Se você prometeu algo para Deus, não que ele precise, mas ele quer ver a sua integridade, a sua fidelidade. Isso vai diz respeito ao que você... Ninguém é obrigado a prometer nada, isso a gente já sabe. Né? Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, que cumpra. Então, assim, as promessas, elas são apenas palavras ditas, né? Elas só se manifestam quando realmente há uma atitude. Então, que a nossa atitude, sim, seja de cumprir essa promessa para uma criança, para Deus, porque isso revela a nossa fidelidade total.
Então é um salmo que é precioso. Então Asaf, ele traz poderosamente isso, que Deus, o Deus de hoje, ele é diferente do Deus que tirou o povo do Egito, que tirou o povo da Babilônia. Ele age e opera ainda hoje. Ele quer nos resgatar da Babilônia, desse mundo que aliena, né? Da escravidão de vícios, de bebida, seja de que for que o mundo vem colocando para que a gente se escravize. Então Deus ainda hoje luta pela libertação do seu povo. Ele é o nosso único e eterno Salvador. E Ele quer, e cada um de nós, né, somos instrumento nele, nesse resgate de libertação, realmente, para que o povo saia dessas correntes, para que nós sejamos libertos. E a gente vê quando a gente realmente quer se entregar, assim, entender e quer ter mais essa intimidade com Deus, quer buscar mais conhecimento, quer, né, se tornar uma pessoa melhor. A gente vê que Deus, nesse processo realmente, né, vai nos transformando dia a dia, né, vai nos libertando, vai trazendo uma nova consciência para a gente, e a gente vai aprendendo a cada dia a ser pessoas melhores, né? De repente, quando a gente vê, a gente está diferente, a gente é uma pessoa diferente, né? Nesse processo que a gente passa, dia a dia ele vai nos transformando, e quando a gente percebe, a gente tem um novo olhar sobre as coisas, tem uma nova perspectiva, ele nos transforma, mas assim, a gente é preciso querer buscar, né? A gente precisa ir atrás para querer saber mais, para querer aprender, para querer mudar, porque ele busca a mudança, né? A mudar quem deseja ser mudado, né? Quem deseja ser transformado. É o eis-me aqui, né? É se dispor a esse moldar, realmente. E no Salmo 78 ele fala disso, né? Da fidelidade do Senhor e a infidelidade do seu povo. Imagina que o que mais desperta essa ira, do qual aqui até o salmista ele nos fala, esse Salmo 78 continua, ainda também é de Asaf, e ele fala exatamente dessa dura cerviz. Por que a gente resiste tanto? Se a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o melhor, por que a gente resiste tanto? É exatamente essa alienação, os costumes, as crenças do mundo, o que todo mundo faz, se eu fizer diferente vai haver alguma rejeição. Então, são essas correntes, a gente de certa forma está ali. Imagina que o povo que saiu da escravidão do Egito, eles ficavam resistindo, né, com aquela mentalidade de escravos. Era para ali em 40 dias eles terem conquistado uma nova terra, mas ficaram 40 anos porque Deus teve que preparar uma mentalidade, né? Teve que realmente reformular toda uma geração para que sim entrasse um novo estilo de vida. Então, por que há muita resistência? Em seguir as leis. E esse versículo aqui, esse capítulo, ele fala exatamente disso, né? Ele segue no primeiro versículo e diz: meu povo, preste atenção à minha lei e obedece, inclina vossos ouvidos às palavras da minha boca. A Bíblia aberta é a boca de Deus aberta, né? Então, que a gente tenha total reverência. Então, aqui ele está falando, é ensino. Tudo que eu coloquei aqui, quando está aberto, a gente tem uma mania, muitas vezes, né? A gente vê, chega no lugar, está aberta a Bíblia. Não, a Bíblia você tem que ter total reverência. É a boca de Deus. Então, você vai deixar ali aberta, exposta, tomando poeira? Não, você vai ler, reverenciar, absorver, fecha e guarda. Então, ela está aberta diante da gente realmente estar preparada para receber o ensino. Está aberta agora. Reserve esse momento para você se dedicar a isso, porque é ensino, é instrução. E aí, quando fala a lei do Senhor, muitas pessoas têm assim, né? Ah, não, porque lei significa proibição, significa, que mais? Ordenança, é algo muito pesado, é uma exigência. E aqui nas leis do Senhor, não. Na Torá, no hebraico, lei significa ensino, instrução, é uma lei, né? É uma lei estabelecida. É como se quando a gente quisesse fazer as coisas do nosso jeito, a gente tivesse o controle de tudo, né? E quando a gente se entrega a querer conhecer e saber mais sobre essas leis, né? Quando a gente se entrega a deixar o controle na mão de Deus, parece que a gente fica como se não tivesse mais o controle, né?
E a gente fica com medo, né, do que vai acontecer, de como vai acontecer, e é difícil a gente deixar, não querer mais ter esse controle, deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, né? Então, é, a gente cria uma resistência muito grande, a gente dificulta as coisas, porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Quando a gente entrega a Deus e não se preocupa, porque Ele vai fazer do jeito que tem que ser feito, da melhor maneira, mas dá aquela sensação de falta de controle, né? E por isso que a gente tem que buscar essa perspectiva no Senhor. Tipo hoje, se você ver como fala, né? Seguir a lei do Senhor. Ah, mas Jesus, Ele próprio disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la e aperfeiçoar. Então os 10 mandamentos são válidos ainda hoje. E a gente seguindo os princípios do Senhor, a gente já tem uma vida. E ela serve para qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer continente. Eu seguindo os princípios do Senhor, eles são válidos aqui no continente, em todos os continentes, né? No Brasil, nos Estados Unidos, em todo o país. Em todos os países eles são estabelecidos, são mantidos. E aí a gente vê que há mais leis, né? Para a gente também cumprir. Mas quando eu tenho essa perspectiva de olhar a lei como algo que proíbe ou algo que exige, eu vou resistir, eu não quero. Ninguém gosta do que é na peia, ninguém gosta do que é pesado, é leve. Então a gente tem que mudar essa perspectiva. A lei do Senhor, toda lei, ela é uma instrução, ela é para ensino. Como que eu vou saber me comportar em uma determinada situação? Existe uma regra, existe uma instrução para aquele momento. Então, quando a gente conhece, isso nos liberta. Então, que a nossa perspectiva hoje para a lei seja isso. Eu vou meditar qual é essa lei, o que diz a Constituição. É para o ensino, é para o autoconhecimento, é para o conhecimento. Porque o conhecimento é realmente o que liberta. Então, não devemos ver lei como algo pesado. E aí o homem incrementa mais leis. Nós temos o quê? A Constituição, são leis sociais, leis morais. Nós temos leis, né, estabelecidas para o casamento. São leis matrimoniais. Então, são instrução. Imagina que a gente vê pessoas que são casadas e querem fugir dessa lei do matrimônio, né? Então, todas as vezes que você foge desse princípio, de uma ordenança, de uma instrução, vai haver consequência. Imagina que uma pessoa que é casada e quer ter uma vida de solteiro, está infringindo leis matrimoniais, vai ter consequência, vai haver divórcio, vai haver situações. Então, a gente sim tem que seguir instruções. Tem aquela regra para uma determinada lei social, tem que seguir. E assim também a lei do Senhor. São instruções para a gente realmente... o versículo 2, como que diz aí tua versão, Su? Tô sem som aqui. Do 78, né? Isso. Pois lhe farei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado. Aí o 3 fala, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. É essa questão, né, de falar por parábolas, né, e os enigmas, né, é difícil muitas vezes a gente entender, né, por isso que a gente está aqui até, né, para que a gente possa trazer tudo isso para o nosso dia a dia, porque muitas vezes é difícil realmente entender tudo o que está escrito, e só lendo é difícil mesmo, a gente precisa estudar, precisa buscar conhecimento, precisa ir atrás para poder decifrar todos esses enigmas que está escrito, porque ele faz muito sentido, né? E é muito aplicável ao nosso dia a dia, por mais que a Bíblia parece ser um texto muito complexo, né? Ele é totalmente atual nos dias de hoje. É a presença dele, né, do Espírito Santo que nos dá essa revelação. E a vida total, ela é um enigma. Né? E enigmas são decifráveis. Claro que a gente não entende o todo, né? Próprio Jesus, ele falava em parábolas, como diz aqui, porque eis que abrirei minha boca em parábolas e declararei provérbios da antiguidade. Então a Bíblia inteira a gente vê aqui que a gente está ouvindo história de reis, né? Asaf contando suas angústias, são em parábolas. Mas é para mim, aqui ele coloca questões, dúvidas, da qual eu tenho, você tem, cada um. Então, assim, é uma revelação, é estar conectada na presença. Então, Deus abre a boca em parábolas e a gente tem que estar concentrado, tem que estar aqui no presente para que haja um entendimento. E, claro,
o Filho do Homem revela-se a quem ele deseja ser revelado, porque ele sonda o coração, né? Ele sabe qual é a intenção. Eu estou preparada para ele me moldar? Ele vai agir. Então, e mesmo nessas questões, os próprios discípulos que andavam com ele, presença ali, contato físico, eles diziam: Senhor, nos explica essa parábola? Eu não entendi. Então, é natural do ser humano. Muitas das coisas nós não vamos entender, mas que a gente esteja na busca, que a gente medite dia e noite, que a gente esteja com o coração inteiro, né? Desejoso realmente dessa palavra, dessa instrução do Senhor. Porque Ele nos dá a todo momento. E são lições assim para a vida. Então, o Senhor realmente é a instrução, né, do Senhor para os filhos. Igualmente nós, como mãe, a gente instrui nossos filhos, né? Orientando. Então o Senhor, Ele quer realmente nos orientar em cada detalhe da nossa vida. E Ele segue aqui no versículo 8 e diz: e não fossem semelhantes a seus pais, geração perversa e contumaz, geração que nem preparou o seu coração e não foi fiel a Deus de seu espírito. Então aqui ele fala, nos remete a exatamente esse povo do deserto, aqueles que não entraram pela dura cerviz, por não seguir essas instruções, por não querer ouvir. Imagina que Deus ali, esse é um versículo, ele é um capítulo muito amplo, ele tem 72 versículos, e ele traz essa recordação de tudo. No versículo 10 ele diz: porque não rejeitaram, porque não respeitaram a aliança de Deus e recusaram andar em sua lei. Então as consequências em nossa vida, elas só vêm por isso, por não aceitar a instrução e recusar-se a andar conforme a vontade de Deus. Então, quando a gente está meditando aqui em lei, quantos hábitos a gente já mudou aqui, né? Cada um de nós aqui, eu pelo menos muito, porque o conhecimento vai nos moldando. Quando a gente está disposta, como o Senhor aqui fala, tem que preparar o coração. Por que a geração aqui passada não foi? Porque não preparou o coração, não quis se dispor a essa transformação. E aí ele segue e vai, no versículo 16 ele diz: fez brotar corrente de água da rocha e fluíram águas como os rios. Então são os sinais que Deus manifesta de provisão o tempo todo. Eles viram, tem até uma frase, né, Su, que você até comentou e eu quis pedir várias vezes para tu repetir para mim aprender. Porque eles viam um milagre. Eles viam a situação constante ali no deserto. No versículo 25 diz: pão de anjos comeu o homem e lhes mandou alimento até saciá-los. Deus provia tudo ali para eles, a nuvem de sombra, à noite a nuvem de fogo, o alimento caía do céu. E ele diz: pão de anjos vocês comeram, o maná descido do céu. E ainda assim continuava a resistir. E assim somos nós hoje, ó. Deus nos concede essa natureza linda, um sol lindo para brilhar, os pássaros cantando, a manifestação dele em cada detalhe. Como negligenciar um Deus tão poderoso? Ele se manifesta ainda hoje, nos provê a água, né? Correntes fluentes, abundantes de água. Então, que a gente... E aí segue aquele versículo, né? Aquela frase que você gosta de dizer, manifesta ela aqui pra gente novamente. Que a fé produz milagres, mas os milagres não produzem a fé, né? E é assim, a gente muitas vezes tende a colocar foco realmente só no problema, né? A gente não consegue muitas vezes enxergar as coisas boas que acontecem e as coisas maravilhosas que a gente tem na nossa vida. Ao invés de dar valor a cada uma dessas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente só tende a focar realmente o que está de ruim, o problema que está acontecendo. E quando a gente... É por isso que quando a gente exerce o poder da gratidão, né, tudo muda. A gente muda até a nossa vibração, assim, a gente muda o sentimento que a gente tem dentro da gente, porque a gente tem que ser grato, a gente sempre tem coisas a agradecer, e a gente precisa ter esse olhar de gratidão, porque quando a gente começa a enxergar dessa maneira, a gente muda, né? Então a gente vira a chavinha, né? Ali. É cura da alma. É cura da alma. Então, os milagres de Deus, a manifestação de Deus está constante na nossa vida. Só em acordar, ter vida, ter saúde, ter um dia de sol, ou mesmo nublado, é dar graças, né? É agradecer. E aí no versículo 30 ele diz: contudo, não refrearam seus desejos, e ainda estava a comida nas suas bocas. Ou seja, saciado, com a provisão, mas reclamando, mas murmurando. Isso desperta uma ira, né, no Senhor. Porque como que eu tô provendo tudo pro meu filho? Imagina que é aquele filho, né, que você faz e tal, e ele sempre tá querendo mais e mais. Mas assim, que a gente tenha, sim, esse desejo de querer mais, mas ser grato pelo que eu tenho e desejar, sim, algo melhor, mas dando graças, dando glória, né.
não murmurando, porque a murmuração realmente desperta. E como ele fala no versículo 31, a ira de Deus se levantou contra eles e matou a alguns dos mais robustos e derrubou os escolhidos de Israel. Então, que a gente, aqui é uma grande advertência também para nossas vidas. Imagina que a gente está saciado, a gente está com saúde, está com provisão e muitas das vezes está reclamando, está com aquela angústia interna. Meu Deus, eu tenho isso, fica preocupado com o futuro. Você tem a porção abundante de hoje. Deus está provendo bênçãos para você hoje e não está desfrutando do que tem hoje. Você está com o olho lá no amanhã, daqui a um mês, a um ano que você conquistar que não está vendo agora. E aí começa a murmuração. Mas e o hoje? Agradece pelo que você tem hoje. Né? Por como está a sua vida hoje. Está com saúde? Já é um milagre. Você está com a vida? Já é uma bênção. Né? Então aqui ele fala, né, que a ira de Deus se levantou e fala assim, e alguns dos mais robustos, ou seja, aquele que mais tem, muitas vezes é aquele que está mais reclamando. Né? Então aqueles que estavam mais fartos, mais gordos, porque Deus ali proveu, ele, né, colocou um mês caindo ali codornas. E ele disse, eu vou saciar esse povo, vão comer até enjoar a carne agora. Porque Deus se irou daquela saciedade. Eu me recordo da minha tia, que ela trabalha, né, tem restaurante, e o filho dela, toda vez que fazia lasanha, meu primo, ele ficava naquela ânsia. Ela preparou uma travessa, se entregou toda para ele. Hoje, pensa que ele quer? Ele não gosta de lasanha, não quer nem ver lasanha. Então, o Senhor, ele fez dessa forma, né, com os escolhidos de Israel. Muitos chegaram ali, passaram mal e perderam a própria vida. Porque tinha, mas estavam insatisfeitos. E ele disse, por agora eu vou dar até fartar. E aí ele segue, né? Seus corações não eram genuínos para com ele e foram infiéis à sua aliança. Então aqui é que a gente tome isso, assim, realmente, poder de gratidão na nossa vida. Versículo 40, eles os entristeceram no deserto e o provaram a ira do Senhor. Voltaram a tentar a Deus e provocaram o Santo de Israel. E não se lembraram de seu poder no dia que os resgatou do que o oprimia. Olha como isso é precioso, né? Quantos de nós aqui, muitas vezes com tudo, uma casa incrível, um teto, uma cama quentinha, um alimento ali, e a gente naquela angústia, aflição da alma. Né? Quantas vezes eu tiro por mim mesmo, teve muitas vezes, e hoje eu já tenho esse olhar total que eu digo, meu Deus, como eu tenho tudo, como eu sou grata por tudo. Quero algo melhor? Quero. A gente sempre quer, como ele diz, a gente pode ter esse desejo, né? O homem tem planos, e o Senhor é que realmente, né? A gente deve sim ter o nosso plano, mas tem que ser grato pelo que tem e sim buscar conquistar sempre algo melhor, mas jamais murmurar. Tudo depende do olhar. Tudo depende do olhar. A Angélica colocou uma frase muito bonita aqui também, que a gratidão anula a murmuração. E é isso, a gente precisa ter esse olhar de gratidão sempre, né? Eu era uma pessoa que reclamava muito também. E é assim, quando a gente começa a mudar o nosso olhar, começa a mudar a nossa perspectiva, tudo muda, né? Realmente a gratidão pode mudar tudo na nossa vida. Tudo. A gente precisa enxergar o que a gente tem de bom, porque sempre tem alguma coisa boa. Sempre tem coisas boas. Mas o ser humano tende a focar sempre no que falta, no que tem problema, nas coisas ruins, né? Então tudo é uma questão de perspectiva, realmente. E que a nossa perspectiva seja de confiar no Senhor, ter sim a fé, porque essa nossa fé, ela vai produzir sim o milagre que a gente deseja, de conquistar sempre algo melhor. Mas assim, os milagres do qual a gente vê, todos os dias a gente vê milagre. Todos os dias os milagres de Deus são manifestados, né? E como a frase que a Sueli diz, o milagre não produz fé. Porque os milagres a gente vê todos os dias. E por que a gente não tem essa fé confiante, firmeza de... né? Por quê? A fé vem pelo ouvir. Então que a gente ouça a palavra, a instrução do Senhor. E que a gente sim seja essa pessoa de fé, de confiança. Porque essa nossa fé, essa nossa perseverança, a ação, né, do qual a gente se coloca em movimento, vai sim gerar um grande milagre. Aquele sonho, aquele projeto que você deseja, sim, ele pode ser trazido à realidade. Sim. E muitas vezes as redes sociais hoje em dia mostram muitas coisas assim que acabam distorcendo a realidade, né? Hoje em dia as pessoas mostram nas redes sociais só coisas boas, né? O que acontece
que às vezes parece que a vida das pessoas são perfeitas, né? Depois que elas desligam ali, Quem sabe a ninguém sabe, realidade? Todos né? nós E a passamos por gente, momentos bons e ruins, é da vida, não existe, né? Só ninguém aquele vai mar colocar de coisa rosa. ruim, sim. E daí as pessoas só veem coisas boas, coisas legais, coisas que são conquistas e tudo, e acha que só na vida delas não acontece aquilo, né? E não é bem assim. Então a gente precisa realmente saber que hoje em dia as pessoas colocam coisas nas redes sociais que não condizem muitas vezes com a realidade que elas vivem realmente, para a gente se espelhar e se basear nisso, né? Todo mundo São passa por flashes, né? dificuldades. São flashes de momentos que, sim, todos nós temos momentos bons de desfrute e prazer, mas e ali, nos bastidores? Certamente essa pessoa Sim, acordou às 5 da manhã, tá fazendo, tá se capacitando, para ter, sim, o recurso de chegar àquele momento, né? E muitas das vezes é descabelada, é numa situação, é cuidando de criança, é fazendo. Essa é a nossa realidade. Todas nós passamos por N situações. E claro que a gente só vai realmente expor o que é bom, né? Muitas pessoas colocam também que nas redes sociais tem o que é bom e é ruim. A gente tem que estar constante em separação, filtrando tudo. é isso mesmo. A gente precisa saber que todo mundo tem altos e baixos, momentos bons e ruins, né? E não é diferente da nossa vida. A gente precisa ter esse olhar que as coisas boas acontecem e que dificuldades também, e que são fases, tudo passa, né? Tudo são fases para que a gente possa ter pessoas melhores todos os dias, né? E superar e dar os testemunhos, né? Que o Senhor, ele nos quer realmente, fala aqui, né, no versículo 53, os fez morar em segurança para que não tivessem medo, e o mar o envolveu aos seus inimigos. Não consegui achar, não. Tá, vai brincar lá na água que eu vou já já. E aí ele fala aqui, contudo, tentaram e provocaram a Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos. Então aqui o Senhor, ele nos pede exatamente o que é testemunhar as suas obras. É desenvolver para os filhos, né? Porque quando a gente dá um testemunho, a gente consegue converter mais pessoas. Sim, eu tive problema, eu superei, o poder de Deus me ajudou. Então é dar testemunho para os nossos filhos, para os nossos netos, é manifestar o poder de Deus através das gerações. E aqui fala, né, que eles não fizeram isso, né? Não guardaram o seu testemunho, não manifestaram. E no versículo 58 ele diz, provocaram-no a ira com seus lugares altos e com imagem de esculturas. E ele diz, edificou o seu santuário sobre o alto, sobre a terra e estabeleceu para sempre, né? Então o Senhor, ele se enciuma quando a gente idolatra outras coisas, ou posses, ou enfim, o que seja antes dele. Mas aí fala que o próprio Senhor, né, ele escolheu a tribo de Judá e edificou o seu santuário sobre o alto, sobre a terra estabeleceu para sempre, através do nosso único eterno Salvador Jesus, né? E fala que, para encerrar, no versículo 72, ele diz, e os apacentou segundo a integridade do seu coração, e as conduziu com a perícia de suas mãos. Então, aqui, quando ele diz, ele apacentou segundo a integridade do seu coração, né? Porque sabe, se Deus sonda o nosso coração, qual é a nossa intenção, se estamos realmente com o desejo ali da manifestação dele. Então, ele vai apacentar e cuidar, né, de cada um que se dispõe a buscar ele, de estar na presença dele. Essa é uma promessa sublime. Então, que realmente a gente possa manifestar, né, para os nossos filhos, estão aqui cada um, eles estão nos ouvindo dar testemunho, sim, de falar de Deus, vendo aqui a gente com o livro. Então, que essa seja a nossa manifestação constante da presença de Deus na nossa vida, de meditar e praticar, né, o melhor ainda. Então, essa porção que a gente recebeu, a abundante, é muito isso, né, de ter essa prática de gratidão, de ter o olhar de contemplação para cada milagre, né, que é manifestado todos os dias em nossa vida. Isso, é nos detalhes, né? Quando a gente realmente, só de contemplar a natureza, né? De ver tudo que Deus faz, como Ele é maravilhoso, né? Em cada detalhe das coisas que acontecem, assim, a gente parece que muda, né? Se a gente tá triste, se a gente
tá mal, quando a gente coloca esse olhar, essa energia nas coisas boas, a gente vai mudando dentro da gente. E isso é maravilhoso, né? Então, realmente Deus é um Deus de detalhes, né? A Angélica compartilhou, amando ouvir vocês, estou me edificando, já murmurei muito. Então, essa perspectiva que a gente tem, né, que a instrução do Senhor, a lei do Senhor é para o ensino, e que a gente seja grata, né, que a gente declare gratidão pela casa que a gente tem, pela saúde, pela dádiva de vida, né, porque são milagres que Deus nos concede. Então, a gente tendo isso, só vale confiar nele e ter ação para ir realizar, ter a casa melhor que a gente deseja, ter o transporte melhor, enfim, o que seja. Né? Então, é realmente essa confiança nele que vai produzir um milagre, algo melhor, um desfrute em família, porque sim é possível. E a promessa sublime de Deus é que nós chegaríamos, né, a essa promessa, a terra que emana leite e mel. Ou seja, provisão, proteção, tudo do quanto a gente desejar, né, de bom e de melhor. Aproveitando o processo, que ele também é importante, né? É isso, é desfrutar, assim, as maravilhas do Senhor. Nossa, eu amo contemplar, eu amo estar em meio à natureza, uma cachoeira, nossa, assim, um mato, sabe, estar embaixo de uma árvore, deitar ali, fazer um piquenique e ficar meditando. Amo estar numa água, assim, e ficar flutuando, e eu vou longe. E essas coisas, sabe, você não gasta, não tem que investir valor em dinheiro, sabe? É só contemplar todos os milagres dele. Isso é muito. E a gente se coloca no presente. Você faz uma oração sua para a gente encerrar? Gratidão à presença de cada um. Meu Deus, nós gostaríamos de te agradecer por esse momento, por estarmos aqui mais um dia, aprendendo, crescendo, nos edificando e transformando. Cada dia que nós estamos aqui é muito bom, porque a gente consegue ter entendimento para aplicar no nosso dia a dia e ter um novo olhar, uma nova perspectiva, sempre sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Gratidão por tudo e que hoje seja um dia muito especial na presença do Senhor. Amém.